Na UEFA ninguém sabe, né? A UEFA é de todas as confederações mundiais hoje ligadas à FIFA, é que tem as regras de fair play financeiro mais estáveis, mais bem definidas. Fala-se muito sobre isso, né? Sobre fair play, fala-se muito, sabe-se pouco. Que é um negócio. Mas você está aqui para clarear nossas ideias. O fair play ele não existe. Mas peraí, antes de fair play, eu acho que o cerne da pergunta de Luiz pode dar merda pra gente? Pode. Como? Claro que pode. Claro, se de fato ficar provado que houve algum tipo de irregularidade, algum tipo de, como se diz aqui, de mal feito, né? Tem um eufemismo, né? A gente transformou se tiverem metido a mão, em mal feito. Se tiverem metido a mão, vamos falar o baianês, claro. Exatamente. Certamente o City vai sofrer algumas punições financeiras e isso pode ter consequências, sim, de redução de investimentos. Claro, sim, sem sombra nenhuma. Mas a fonte tem limite? Veja, pode acontecer? Pode. É natural que se um grupo de investimentos que tem ativos investidos no mundo inteiro, se o principal negócio desse grupo sofre um viés financeiro significativo, com multas, com restrição de receita, com banimento de campeonatos, isso pode respingar nos outros? Claro. Não, mas do ponto de vista da gestão, né? Os limites seriam impostos por um reposicionamento possível do City a partir de punições. Mas assim, a gente não pode sofrer nenhum tipo de punição das instituições que regulam o futebol. Das instituições não. O que pode acontecer numa eventual punição financeira, por exemplo, as empresas investidas do grupo do qual o Bahia faz parte, terem, por exemplo, restrições financeiras por um tempo. Pode. Então, o contrato que foi assinado entre o City e o Bahia estabelece uma série de valores de investimentos que precisam ser feitos. Mas não estabelece assim com clareza e com rigor que esses investimentos têm que ser feitos dentro exatamente deste prazo. Então, pode haver um alongamento de investimento? Pode. Aquilo que seria feito em 2 anos pode ser feito em 4, em 5? Pode. Então, isso pode acontecer? Pode. Quais são as maiores punições cabíveis aí, Tom? Você pode ser banido do campeonato, você pode ser rebaixado, você pode pagar multas, você pode ter dirigentes, inclusive, banidos para sempre do ecossistema do futebol. Então, pode tudo. De multas financeiras a rebaixamentos de campeonato, tudo pode acontecer. Só para contextualizar o torcedor... Você pode ficar anos proibido de contratar, por exemplo. Sim, só para o torcedor... Contextualizar para o torcedor menos atento, né? O City está sendo julgado porque, pelas regras de fair play financeiro na Inglaterra, você pode gastar proporcional ao que você arrecada. E o City criou maquiagens, mecanismos para escamotear métodos de alavancagem de receita que estão fora das regras. Por exemplo, lá nas denúncias tem uma prática que é você criar uma empresa fantasma para patrocinar uma ação com Kevin De Bruyne, né? E na verdade o dono dessa empresa é o mesmo dono do City, né? Então assim, ele inflaciona pedidos de patrocínio, quem paga são terceiros, só que ele maqueia, na maquiagem, na verdade, uma verba os dele, terceiros são deles, os terceiros são deles, e pagam valores acima do mercado. Por exemplo, vamos lá, quero contratar De Bruyne para fazer uma ação, geralmente no mercado custa 1 milhão de libras, os caras pagam 5, 10 milhões, né? Para poder justificar no final das contas, não, eu tenho receita para investir o que eu invisto, as bagatelas que eu invisto, para contratar o Haaland da vida, etc e tal. O grande Paulo Cerqueira, né? Basicamente. O grande Paulo Cerqueira, sim, uma das vozes, né, da minha geração de comentaristas, da nossa, né? O grande Paulo dizia o quê? Eu só duvido que Deus peque. Eu só duvido que Deus peque. Então, tudo pode acontecer? Pode. Pode ser tudo verdade? Pode. Pode ser tudo mentira? Pode. Né? Pode não dar em nada? Pode, porque no mundo das grandes corporações há relações políticas, há interesses, há pressões que podem abrandar? Pode. Pode acontecer coisas sérias? Pode. Então, assim, é o tipo da coisa em que qualquer coisa pode acontecer. E se houver uma punição grave ao Grupo City, isso pode respingar aqui? Pode. Em termos de descumprimento de contrato? Não. Mas em termos de alongamento de prazo para investimento? Desaceleração. Sim. Desaceleração, sim. Se você me permite... É porque ela está assistindo. Claro. Eu preciso botar a mão no fogo por minha mãe também. Só duvido também que minha mãe peque. Deus e minha mãe. Sua mãe está assistindo? Tá, velho. Posso mandar um beijo para ela? Por favor. Um beijo, querida. Parabéns por essa obra de arte. Aí o cara vai ficar certinho. Agora, por favor, você só não olhe fixamente para minha mãe e nem faça cara de sedução, porque ela não tem como resistir a esses olhos verdes, não. Gostei do limite que você saudou. Foi?
Com todo respeito e carinho. Porque, enfim. E também não olhe pra mim assim, não, viu? Tô carente. Emenda Catiaguzo Futebol. Quem trabalha besta precisa. Venha cá. Fair play financeiro, velho. Play financeiro. Vamos botar os pingos nos is disso daí. E foi a pergunta de Luiz também, né? Lu perguntou se eu acredito que vai haver regras de fair play financeiro no Brasil, e eu tendo a achar que no curto prazo, não acredito. Mas, Tom, rapidinho, pra gente ser didático, né? Porque tem torcedor que não tá acostumado com esse tipo de linguajar, que não tá apropriado do conceito, né? Porque agora no futebol brasileiro começou-se, né, players que jamais estavam preocupados com vamos dizer assim, a regulação do mercado, agora estão bradando, né? O Botafogo encostou no Flamengo, Landim agora toda hora lança essa do fair play financeiro. John Textor recua em relação ao fair play financeiro, acha que é um limitador do desenvolvimento de clubes, eu acho que ele tem até uma certa razão nisso, e quer colocar um limite de teto salarial, o que é algo difícil de controlar. Então, assim, eu gostaria que você tentasse clarear as ideias dentro de tanto disse-me-disse que de repente pode condicionar o torcedor a pensar equivocadamente sobre essas questões. Uma das grandes referências sobre esse assunto no mundo é César Grafietti, que tem um blog, tem um site, tem uma série de coisas que ele escreve. Então, se o ouvinte querido quiser se aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, eu acho que vale a pena, pesquise os artigos e os vídeos, né? A gente já falou sobre isso também no Futebol SA algumas vezes. Entrevistei Grafietti aqui. Grafietti, exatamente. Só que depois ele não topou mais falar porque ele fazia parte daquela comissão que estava analisando a SAF do Bahia. Ah, sim, da SAF. Lembra? Sim, verdade. Ele foi consultor mesmo dessa comissão. Aí ele disse que não se sentia eticamente mais confortável de conversar com a gente. Então é um tema, assim, bacana, profundo, complexo. Tem algumas mentiras, né, que a gente precisa... Assim, tem fantasias, né? O fair play financeiro existe para que todos os clubes sejam iguais. Não é verdade. Fair play, a lógica do fair play financeiro, os princípios, as regras, não existe para que você possa colocar todos os clubes como se eles tivessem que ter a mesma capacidade de investimento. Não é verdade. O fair play financeiro existe, primeiro, para que você discipline, para que você estabeleça regras. Quais regras? Cada liga vai ter a sua regra. A UEFA vai ver fair play financeiro de um jeito, pode ser que o Brasil entenda fair play financeiro de outro, e não tem nenhum problema nisso. Regras que existem lá podem não existir aqui e vice-versa. Então, primeira coisa, é uma regulação para que o mercado formado por empresas que movimentam tanto dinheiro não tenha uma irresponsabilidade de conquistar títulos no curto prazo, né, causados por aquilo que a gente chama de doping financeiro. Tá? Fica assim... É estranho você imaginar que um mercado que envolva tanto dinheiro não tenha qualquer tipo de regulação em relação a isso. Então estabeleça os limites. Você tem que dizer com clareza quais são as fontes dos seus recursos. Você tem que garantir que as despesas que você contrata terão receitas compatíveis com isso no curto, no médio e no longo prazo. Você tem que identificar as suas fontes de receita. Se as fontes de receita vierem de sócios através de aportes, esses aportes têm que estar claramente identificados como aportes e não como subterfúgios, é isso que você acabou de falar agora, né? Essa maquiagem de você dizer que uma coisa é outra. Então o fair play financeiro ele não existe para limitar a capacidade financeira de um clube, de forma alguma. Ele não existe para punir os que são de maior tamanho, para que o campeonato seja mais equilibrado. Isso não existe, não é esta a lógica do fair play financeiro. Ninguém defende fair play financeiro para que você possa equalizar os clubes numa mesma capacidade de investimento. Isso não vai acontecer, isso não aconteceu em lugar nenhum, e não é esta a lógica, né, básica do conceito de um fair play financeiro. Agora, aonde é que existe fair play financeiro? Existe fair play financeiro aonde os clubes são minimamente capazes de chegar conjuntamente a regras e a modelos de cooperação. É possível você imaginar uma regra de fair play financeiro num ambiente onde os clubes mal conseguem se juntar para fazer uma liga de futebol? Eu tenho muitas dificuldades de acreditar, né, que um país onde você tenha... vou falar só da Série A, onde você tenha 20 clubes que mal sejam capazes de chegar a uma concordância mínima sobre essas coisas. Uma entidade como a CBF que demonstra hoje estar completamente à parte e completamente desestruturada, né, dessas discussões. Você realmente acha que é uma discussão complexa, profunda, de dificílima implementação, que exige forte liderança para ser concebida e implementada, vai acontecer num ambiente disperso do futebol brasileiro? Eu tenho, de fato,
muita dificuldade de acreditar que isso vai acontecer. Você concorda comigo? Para mim, o maior risco da não implementação do fair play financeiro no futebol brasileiro é a gente ver sumirem grandes marcas, grandes players do nosso mercado, ou então um enfraquecimento atroz. Porque assim, eu acho, Tom, que, pelo menos pelo que eu entendo, me corrija se eu estiver errado, tô aqui para aprender. Eu acho que o fair play financeiro, ele... Você fala grandes marcas de quê? Deixa eu entender o seu argumento. Clubes, eu vou chegar lá. Repare, eu acho que o fair play financeiro, a grande missão dele é fazer com que o mercado tenha um desenvolvimento sustentável, tá? Porque, repare, e a minha preocupação não com o Bahia, eu acho que o Bahia é uma ilha de solidez nesse mar revolto, né? Vamos lá, chegou agora esse investimento todo de SAF, John Texton metendo dinheiro, papapá, não sei o quê, o cara lá que comprou o Cruzeiro, dono lá do mercado, toma dinheiro. Aí um time como o Corinthians, por exemplo, que tá com a dívida lá em cima, para não querer ficar para trás, começa a investir os tubos também, contratou agora o Memphis Depay para pagar 3,5 milhões de reais por mês pro cara, né? É o seguinte, o fair play financeiro, eu acho que ele serve o seguinte, para limitar essa onda de você tentar acompanhar o desenvolvimento de clubes que têm fonte de receita e tem uma situação financeira mais estável. Então, eu acho que não estabelecer o fair play financeiro, a gente corre o risco dos clubes se transformando em empresas, em SAFs, como está acontecendo agora, de insolvência. Como o Cruzeiro correu o risco recentemente, porque o fair play financeiro é um regulador, é como se mostrasse o seu limite para você ser sustentável, para você ser uma empresa viável independentemente do seu patamar esportivo. É por aí? É por aí. Você sabe um dos segmentos que é mais regulado? A gente às vezes fala mal, né, de regulação, de lei, de norma. A regulação, a lei, a norma, ela é uma condição fundamental para que você possa ter desenvolvimento, sustentação, né, confiança em instituições de qualquer mercado. A discussão que existe hoje sobre as bets, por exemplo, o mercado que movimenta o que as bets movimentam, não só no Brasil, no mundo inteiro. A grande questão que se discute hoje sobre as bets é que você tem um mercado bilionário que existe hoje à margem de qualquer tipo de regulação, de qualquer tipo de fiscalização, de qualquer tipo de tributação. Como é que você pode imaginar que um mercado desse tamanho funcione de forma saudável, sem regulação, fiscalização e tributação? Não existe. Quem fez isso? Os bancos. O sistema financeiro brasileiro, extremamente hoje, muito robusto, formado por instituições confiáveis. Por quê? Porque existe uma regulação mundial e existe uma regulação nacional que estabelece limites muito claros, por exemplo, para que os bancos possam emprestar dinheiro. O endividamento, há vários índices que medem isso, várias correlações entre o volume do endividamento, o capital social de um banco, o patrimônio líquido, a alavancagem, enfim, não vamos entrar nos termos técnicos, mas há uma série de indicadores que mostram quando um banco é financeiramente saudável e até onde ele pode ir, por exemplo, em questões de empréstimos a terceiros. Por que é importante? Deixa o banco quebrar. Não deixa o banco quebrar. Porque na medida em que aquele banco passa a descumprir uma série de normas e ele quebra, isso cria, por exemplo, um sentimento de que o sistema bancário ele pode entrar em colapso, né, porque você perdeu uma coisa básica de qualquer segmento econômico, que é confiança. A regulação bancária ela é fundamental para que você tenha um sistema financeiro bancário saudável. Senão você pode criar um efeito dominó. Um efeito dominó. Tem consequências absurdas, né? A mesma coisa acontece com o futebol. Então a regulação de um fair play financeiro, ele estabelece que os clubes tenham limites e travas para poder se endividar, para poder gastar, para poder contratar. Para quê? Para você preservar a saúde do sistema, da indústria. Porque quando a indústria entra em colapso, quando o sistema perde confiança, aí, meu amigo, aí as marcas vão embora. O futebol brasileiro hoje, quais são as grandes marcas de grandes empresas que patrocinam clubes no Brasil hoje? Pouquíssimas. A gente só vê o que? Essas bets que a gente não basicamente sabe, né? As bets. A consistência financeira do investimento. Né? Agora mesmo, por exemplo, os clubes estão se juntando nas ligas, né? Na verdade são blocos comerciais para vender o direito de TV, mas a gente fica falando, investidor tal, você não tem, né, gente de credibilidade, de respaldo, metendo dinheiro pesado no futebol, porque não dá para confiar. Porque não dá para confiar. Os caras não conseguem sentar para juntos venderem o produto deles, né? A indústria da qual eles sobrevivem, subsistem, né? E você está falando assim, quando você deixa de confiar numa coisa que envolve jogo, que envolve esporte, que envolve resultado de curto prazo, que envolve campeonato, que envolve título, quando o sistema
entra em crise, todo mundo que está no sistema entra em crise. O risco é sistêmico. Então, o problema de um pode se transformar no risco de todos. Então, para não colocar a indústria em risco, é importante que quem faz parte dessa indústria siga uma regulação com limites mínimos. Né? Ninguém está querendo tirar do Botafogo, né, do Flamengo, do Palmeiras, a capacidade de ir a mercado, do Bahia, né, do Internacional, enfim, de ninguém. De ir a mercado, buscar investidor, buscar dinheiro, alavancar sua receita e montar um... Ninguém está dizendo isso. O que nós estamos dizendo é, faça isso de maneira confiável e de maneira sustentável. Por quê? Porque no esporte, diferentemente de outros mercados, os ciclos eles são anuais. Eles são anuais. O que você fez em 2024 vai ficar... Os títulos são colhidos em 24, mas as dívidas são levadas, em muitos casos, né, de maneira infinita. Então, como isso compromete a credibilidade do negócio como um todo, isso tem que ter regra. Perfeito. Então, agora, como conseguir estabelecer regra num ambiente em que as pessoas não são capazes sequer de chegar a consensos muito mais simples? E é cada